Vamos repetir comigo, dizer assim: Deus, muito obrigado por estar aqui. Vamos lá? Deus, muito obrigado por estar aqui. Ainda está muito fraco, tem gente que não entendeu. Vamos agradecer a Deus por estar aqui. Deus, muito obrigado por estar aqui. Amém. Amém. Nada acontece por acaso. Amém. Irmãos, eu tive essa semana, desde a semana passada, pensando sobre essa palavra, o que eu falaria hoje. Porque sempre que a gente vai trazer uma palavra, a gente ora e a gente pensa o que é que Deus tem a falar em nós e através de nós. E aí, no início, quando eu senti de Deus que eu iria falar sobre esse tema, eu relutei, eu falei, acho que eu não vou falar sobre isso não, Deus. Aí, tipo assim, 2 dias depois, Deus confirmou de novo, e trazendo assim, Pai, daqui a pouco eu já estava com a palavra toda pronta. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Aquilo que Deus tinha a falar, assim, eu quero falar sobre um grande poder. Eu poderia falar, assim, de algumas coisas que têm poderes, né? Como, por exemplo, o poder do dinheiro, o poder das drogas que exerce sobre a vida das pessoas, o poder do vento que se move com correntezas e destrói tudo que vem pela frente, o poder do fogo, que uma pequena fagulha bota em fogo uma floresta, o poder das placas tectônicas, que aquecida internamente, elas se chocam, geram terremotos, maremotos, destruindo tudo que vem pela frente. Mas eu queria falar de um poder maior, um poder que ele está acessível para a gente, um poder que precisa estar na gente. E esse é um poder que não tem como, nós que designamos como cristãos, não ter esse poder. Eu quero falar do poder 490. Esse é o poder que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. O que é, Lisan, esse poder? Eu estou sem entender ainda. Mas você vai entender agora, esse poder 490. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 21. E nós vamos falar desse poder que nós precisamos em nossas vidas. Tanto para agora, como para ontem, como para amanhã. Como assim, Lisan? Esse poder é importante em toda a nossa caminhada. Esse poder é importante em todos os nossos relacionamentos. Não tem como você se relacionar sem ter esse poder. Se você não tem, você vai pedir misericórdia a Deus. Então vamos ler o texto. Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Continuando, versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazer, ele trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostou-se reverente e rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. Dá mais um prazozinho aí para a gente. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, migalhas, e agarrando-os, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava:
Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse as suas dívidas. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceram. Então o seu senhor o chamou e disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignado-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Senhor, obrigado, Pai querido, por estarmos aqui nessa noite. E eu sei, Senhor, que essa palavra, ela nos envolve, e a tua palavra é a palavra de Deus. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa soprar sobre as nossas vidas nessa noite, trazendo assim, ó Deus, à minha mente tudo aquilo que o Senhor quer que eu venha falar nessa noite à tua igreja, e que aqueles que estão aqui, Senhor, sabem muito bem que precisa desse poder, o poder 490, o poder do perdão. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, eu dei esse tema do poder 490, que é, como os irmãos já mataram a charada aí, 70 vezes 7 dá 490. O poder do perdão é algo que deve estar presente em toda a nossa vida. Você pode assim pensar, Lisan, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei assim, eu falei, será se tem alguém que eu preciso perdoar? Será se tem alguém que eu preciso liberar perdão? Eu pensei que só tinha uma pessoa, mas eu descobri que tinha mais gente, que eu precisava liberar perdão total. E a gente vai ver nessa noite que às vezes a gente perdoa, mas a gente impõe algumas condições. E a gente vai ver que o perdão de Deus, ele é pleno, é total. Amém, irmãos? E vocês vão ver por quê. É pleno e total. Quando a gente para assim para pensar assim, se você pensou em uma pessoa agora, tipo assim, enquanto eu estou falando aqui, é porque realmente você precisa liberar o perdão total. Por exemplo, o perdão, ele tem esse poder de você puxar aquela pessoa. Eu ia até pegar uma cadeira aqui, eu esqueci. Me presta aqui, irmão, dê-me uma cadeira dessa aqui, por favor, eu esqueci. Obrigado. Às vezes, obrigado, Dimas. Às vezes, obrigado, Dimas. Às vezes a pessoa está prostrada, caída, e você é a pessoa que Deus quer que você pegue e levante, tá? E às vezes, quando a gente não perdoa, é como assim, a pessoa está lá, a pessoa está sentada, tipo assim, toda hora você vai, dentro dos seus pensamentos, você vai àquela pessoa e diz assim, por que tu fez isso comigo? Por que tu agiu dessa forma comigo? Eu fui uma pessoa tão boa com você, eu cuidei tanto de você, eu dei tanto para você, e toda hora a gente vê aquela pessoa na mente, nos pensamentos, e aquela pessoa fica toda a vida sentada, paralisada, porque a gente não consegue ir até aquela pessoa.
Em algumas situações, a pessoa que está sentada na cadeira somos nós mesmos. Nós mesmos. Que às vezes você diga, meu Deus, por que que eu agi desse jeito? Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei dessa forma? E como nós falhamos, irmãos? Você sabe por que que nós falhamos? Porque nós somos humanos. Deus, Ele é um ser relacionável. E Ele se relacionava com o homem. Irmãos, tem gente que diz assim, se eu pudesse, eu ia morar num lugar que não visse ninguém. Talvez você esteja aqui dizendo, eu sou essa pessoa, Lisan. Porque você precisa, irmãos, aprender esse poder 490. Sabe, quando você descobrir que Deus vai nessa noite trazer o seu coração dentro dessa palavra, esse poder 490, quando ele mergulhar na sua vida, tu vai ver que a tua vida vai ficar mais leve e solta, mais assim suave, sabe? Verdade, mais suave. Então, irmãos, eu fico imaginando assim um pouco de Adão e Eva, sabe? Dentro dessa questão de relacionamento, eu fico imaginando como foi maravilhoso assim para Adão nos primeiros dias. Ele degustando as frutas do jardim do Éden, mas Eva, e Eva chegava assim para Adão, olha Adão, que fruta gostosa, ai que delícia, ai que maravilha, coisa que antes ele não celebrava. Como é que Adão antes ia, tá? Como é que Adão antes foi celebrar se não tinha Eva? Você está entendendo, irmãos? Adão ia falar, boi, ontem eu chupei uma laranja gostosa, boi, não é assim, irmãos? Mas Deus fez nós seres relacionáveis, para a gente se relacionar, sabe? E é através do outro que a gente cresce, irmãos, sabe? Olha, o melhor lugar para se crescer é na igreja, como pessoa, estou falando como relacionamento, porque na igreja a gente, sabe, a gente encosta nos irmãos, e tem uns irmãos que a gente vai lapidando uns aos outros, e a igreja é isso, eu pertenço ao meu irmão, e meu irmão pertence a mim. Então esse entendimento de pertencimento gera isso, provoca isso na vida da gente, diz, meu Deus, eu preciso melhorar. Então muitas pessoas melhoram quando esse evangelho de Jesus chega nesse ambiente de igreja, melhora. Tem uns feridos, tá? Tem muita gente ferida também, mas porque elas não descobriram ainda esse poder do 490, que quando ele descobrir esse poder que é o perdão, sabe, você vai andar por aí dizendo assim, ó, eu pude imaginar que é tipo assim, quando você de fato compreende isso na sua vida, primeiro você já não sofre tanto. Por quê? Se alguém te feriu, você olha para ele e diz assim, eu tenho que olhar com um olhar de misericórdia. Vou botar aqui os meus óculos, vou botar meus óculos de Jesus, para olhar com os óculos de Jesus, não com os meus, tá? Porque o olhar de Jesus você vai derramar sobre aquela pessoa amor. Aí você vai olhar para aquela pessoa e diz, Deus, eu preciso ajudar esse irmãozinho, eu preciso ajudar essa pessoa. É tipo assim, é como a família, né? A gente não escolheu para a família que tem, você não escolheu nascer na família que você nasceu, tá? Você pode até ter escolhido, como eu escolhi casar com Léia, você escolheu casar com sua esposa, com seu marido, pode até ser que você não tenha escolhido, alguém tenha escolhido por você, mas tudo bem. Mas você não escolhe a família que você vai nascer. Aí Deus entra na sua vida, você nasce com um entendimento diferente. Aí Deus diz, olha, Lisan, tu está nessa família, eu botei você, sabe para quê? Para você ser canal de bênção nessa família. Aí Lisan diz, que nada, eu vou pular fora da minha família, eu vou deixar de lado, eu vou isolar,
Irmãos, onde é que isolamento resolve alguma coisa? Só na parte elétrica, né? Que você tem que isolar os fios para não dar circuito. Você está entendendo, irmão? Só nisso. Mas isolar nesse sentido, não tem. Por exemplo, nós aqui presentes, todos nós, sofremos muito na pandemia. Por quê? A pandemia era isolamento total. E eu lembro daquela cena, não sei se era tipo uma cortina que botava, um plástico que fizeram, uma invenção, né? Você queria abraçar as pessoas, né? Às vezes até eu brinco assim, eu quero ir morar em Marte. Aí eu falei, como assim? Eu vou para o planeta vermelho. Eu brinco assim, às vezes lá na loja, eu falo assim. Mas eu falei, eu só não vou, sabe por quê? Por causa dos sentimentos, que eu preciso me relacionar com meus amigos. E meus amigos vão ficar como? E as pessoas minhas queridas vão ficar como? Tá entendendo? Então, voltando a falar aqui da pandemia, as pessoas tinham tipo uma cortina assim, de plástico, era tipo uma capa, um negócio, tinha 4 braços, né? E aí você metia a mão dos braços, abraçava aquela pessoa. Vocês lembram dessa cena, gente? Lembra? Alguém fez essa cena aí? Alguém participou desse cenário? Participaram. Para você não contaminar a outra pessoa. Aí você enfiava os 2 braços no plástico, a outra pessoa, a mãe, por exemplo, enfiava no outro braço. Aí você se abraçava. Irmãos, era triste, viu? Você queria sentir o calor daquela pessoa. Você queria sentir o cheiro daquela pessoa. Mas você, naquele momento, ficava... Só me resta isso. Eu só tenho isso para mim. E você se abraçava aquilo e chorava. Porque a pandemia mostrou para a gente ali claramente que nós necessitamos de relacionamento, de relacionar, de fazer parte da vida de alguém, de ser a vida de alguém, de caminhar com alguém, de estar com alguém. Então, gerou isso. Então, irmãos, Deus nos fez assim, seres relacionáveis. Seres relacionáveis. Mas dentro desse relacionamento que Deus nos fez, por causa do pecado, nós nos tornamos seres falhos, seres que cometem erros, seres egoístas, seres arrogantes. E nessa caminhada nossa, nós não vivemos no mundo perfeito. Aqui não. Aqui na terra, meu irmão, nós precisamos desse poder 490 para a gente chegar do outro lado, dizendo, Senhor, eu cheguei graças a Ti, glória a Ti que eu cheguei. Então, se a gente pensar assim, meu Deus, quantas pessoas eu já feri nessa vida, quantas pessoas talvez me feriram, porque isso faz parte da nossa humanidade, nós como pessoas. O apóstolo Paulo vai desenhar isso para a gente numa frase dizendo, terrível homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vai mostrar claramente o nosso ser estado de humanidade, de falho que somos. Irmãos, o que cabe a nós é dizer, Senhor, misericórdia. O tempo nosso, quando nós encontramos com Jesus Cristo, estabelece um novo tempo. A gente chama o tempo anterior o tempo da ignorância, tá? Que muitas vezes a gente diz, Senhor, não dá para eu voltar atrás e pedir perdão a todo mundo, muitos já morreram, mas o Senhor, tenha misericórdia de mim. Você pode dizer assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Vamos lá? Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém, meus. Porque às vezes, nessa caminhada, às vezes a gente fere e nem percebe que está ferindo, sabe? Nem percebe que está ferindo. Às vezes lá em casa, porque eu tenho 35 anos de casado, 35, quase eu cometo um erro, né? E tinha que pedir perdão, Leia, me perdoe, ela está me ouvindo em casa. Eu às vezes falei, Leia, é o seguinte, esse ano, até dezembro já está liberado, qualquer coisa que você cometer, eu já te perdoei, eu já perdoo antecipado. Aí, tem hora que eu esqueço, tá? Eu esqueço que eu fiz essa concessão de graça. Mas a nossa vida deve ser assim, irmão, dizer assim, olha, em nome de Jesus, eu vou liberar perdão para quem precisar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar. Talvez pela cultura,
estrutura familiar, sabe, aquela estrutura rígida, né, que às vezes o pai criou, formou. Mas eu quero dizer, meu irmão, que toda essa estrutura familiar, existe um poder maior, que é o poder de Deus, que Ele é capaz de transformar isso, sabe? Transformar a gente no coração perdoador, porque o perdão mora no coração de Deus. E se somos filhos de Deus, logo também devemos ter o coração perdoador. Voltando aqui à questão família, você que vai casar, se você tem dificuldade de perdoar, busca esse poder 490, porque, meu irmão, é toda hora, é todo dia você tem que dizer, olha, me perdoe. Mão, mas você fez isso, hoje de manhã você já está pedindo perdão de novo. O texto aqui, irmão, vai dizer que Pedro faz uma indagação, que era discípulo de Jesus. Ô mestre, me conta aqui, só para mim, para nós aqui, ó, quantas vezes a gente deve perdoar? E Lucas no capítulo 9, Lucas ele vai também, certo? Lucas capítulo 17, Lucas também vai colaborar, fazendo mais uma afirmativa, dizendo assim, no dia. O texto de Mateus não fala que quantas vezes a gente deve perdoar, não vai falar, mas Lucas, que é mais detalhado, o Evangelho de Lucas traz mais detalhe para a gente, ele vai dizer o seguinte, olha, é no dia. Eu falei, peraí, Lisan, também é muito abuso, né? Alguém comete um pecado de manhã, de tarde, de noite. Havia um costume na época que se perdoava aí de 2, 3, 4 vezes, e aí ficou essa dúvida em Pedro. Pedro devia estar precisando perdoar muita gente, viu, Alex? Havia essa dúvida em Pedro, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer se alguém cometer 7? Né? Irmão, 7, existe um estudo aí que 7 ele traz, diz que é o número da perfeição. O pessoal lá fora que não tem entendimento do evangelho, diz que é o número do mentiroso, né? 7 é o número, lá vem com 7, mas 7 é o número da perfeição. Existem vários estudos, por exemplo, 7, Deus criou a terra em 7 dias, 6 dias, 7 dias descansou. Nós temos 7 dias da semana, não é verdade? Existe os selos, 7 selos no Apocalipse, existem vários números que as pessoas trabalham nessa questão do 7. Mas o 7, ele dá esse entendimento de completude, ou seja, o que o texto vai deixar para a gente, esse entendimento que a gente vai trabalhar, é que para o perdão não existe um limite. Não. O perdão que Deus estabelece, que Deus trabalha para a gente, que Deus quer da gente, ele não tem assim, porque, preste atenção, se você começar a contar, é porque você ainda está lembrando, tá? Percebe? Você cometeu esse pecado de manhã, eu perdoei, agora você já está comendo o pecado de novo. Você está trazendo à tona, que é assim que às vezes faz, né? Às vezes a gente vai dizer assim, perdoa, mas a gente quer trazer à tona novamente aquela situação. Bom, e a gente vai ver que esse pecado, quando você traz à tona, é porque lá no fundo está demonstrando que não houve um perdão completo. Um perdão completo. O perdão, ele foi assim, em parte. Eu quero ver a minha mente aqui, eu quero citar, por exemplo, o filho pródigo, quando ele volta, que vocês conhecem esse texto bastante, ele vai chegar para o pai dizendo o quê? Ô pai, eu pequei contra os céus diante de Deus e diante de ti. Me aceita como um dos seus trabalhadores, não foi isso que ele falou? Aí o pai diz, trabalhador não. Não, senhor. Você vai voltar como meu filho. Aí o pai começa a fazer todo o processo de cura na vida dele, dá a roupa nova, põe anel no dedo, a sandália que representava a família que usava aquele tipo de sandália, o anel que representava a questão familiar, faz uma festa, ele dá um perdão completo. E muitas vezes, irmãos, nós damos o perdão e fazemos como, não é que o pai foi perfeito, mas às vezes diz assim, não, eu dei uma parte, esqueci de botar um anel, esqueci de botar uma sandália, esqueci de fazer a festa.
E essa semana, enquanto eu estava pregando, pensando nesse sermão, eu disse assim: tem uma pessoa que eu preciso falar mais para ele, dizer assim: olha, você está perdoado. Sabe, eu sinto isso dentro de mim, Deus falou comigo, sabe? Então eu tenho que ligar para essa pessoa e dizer assim: olha, todo aquele seu erro que você cometeu, você está perdoado. Amém, irmãos? Tem pessoas que precisam ouvir isso de você. É você dizer assim: ó, meu irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo. Sabe? Porque é importante essa declaração. Para quê? Lembra que eu citei? Você levantar a pessoa, irmãos. Quando você faz isso, você levanta a pessoa. Traz a pessoa para o seu lado, tá? Aquele pai, o pai do pródigo, ele não diz assim: olha, tá certo, meu filho, você voltou? Eu vou arrumar para você um quartinho ali do fundo, né? Tem um quartinho ali que era de um vaqueiro que já morreu, tem outro quartinho ali que está fechado, vou mandar limpar, você vai ficar lá, até você pulgar, até você passar um período. Mas o pai disse: não, é festa, sabe, irmãos? É restauração completa, porque é assim que Deus nos perdoa. Deus não nos perdoa a gente pela metade, não, sabe? Aqui está esse texto de Pedro perguntando, e logo o texto vai dizendo o seguinte: por isso o reino, versículo 23, por isso no reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. O reino dos céus, esse texto agora que Jesus está citando, ele começa a falar do Deus que tem esse poder de perdoar por completo. Aí o texto vai dizer que esse servo do rei, ele tinha que vender a mulher, os filhos, tudo, e ainda não dava para pagar a conta. Trabalhar tudo. E aí aquele servo disse: meu senhor, misericórdia de mim. E ele vai dizer o que para aquele servo? Zerado sua dívida. É assim que é o nosso Deus, irmãos, amém? Zera as nossas dívidas. Eu citei já alguma vez lá na classe dos novos, né? E eu fui pastor de uma irmã e depois ela estava vivendo um conflito com o vizinho, e o vizinho foi me procurar para eu intervir na situação, né? Aí, veja lá o que você pode fazer, porque está uma situação tão ruim, hein? Realmente é ruim. Você ter uma pessoa, um conflito com a pessoa morando porta com porta da sua casa, imagina. Por isso que eu digo: o seu vizinho deve ser a pessoa mais bem tratada. Veja a data do aniversário do seu vizinho, dê um bolo de presente para ele, alguma coisa assim, porque é seu vizinho. Na hora do grito, você tem o seu vizinho. Quando você sai lá fora, é o seu vizinho. Aí esse vizinho foi lá. Aí eu chamei essa irmã, falei: vem cá, minha irmã. Eu recebi aqui essa queixa dessa pessoa e eu estou disposto a ir com você e a gente vê. Ele disse: não, oxe, você não sabe de nada, você não conhece, você não sabe o que eu passei, não sabe o que ele fez. Sim, meu irmão, minha irmã, mas ele está disposto a pedir perdão à irmã, a reconciliar. Não, perdão não. Eu falei: é mesmo, irmã? Eu falei: gente, minha irmã, eu estou decepcionado agora, até comigo mesmo, como fui seu pastor. Como é que pode, minha irmã? Peraí, meu irmão, como é que é? Quem somos nós para não perdoar? A pessoa está: mas você não sabe, pastor? Eu falei: minha irmã, eu não sei não, mas eu sei de um Deus que nos perdoou plenamente, e que nós somos seus filhos e somos discípulos dele, e nós temos que seguir seu exemplo, não é pela metade. Meu irmão, tu está com a porta aberta na sua cara, o cara está abrindo a porta para dizer: vamos acabar com esse negócio, e a irmã não quer? Não quero, não perdoo nunca. Eu falei: deixa eu te falar uma como pastor: se tu não perdoar, vai direto para os infernos. Como? Eu falei: vai mesmo, porque lá no céu não vai entrar, não vai entrar. Se até as nossas orações Deus vai perdoar,
conforme nós temos perdoado os nossos devedores. Não é isso que ensina a oração do Pai Nosso, gente? É ou não é? Você está entendendo? Se a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal, é com o quê? É com o bem. Espera aí, eu não entendo isso. E tem pessoas que vivem no meio nosso, do evangelho, da igreja, achando que lá no céu vai ter vários céus, olha. Tipo assim, sabe, quando eu morrer, eu peço a Deus que eu quero ficar naquele céu do outro lado. No céu que vai ter irmão fulano e tal, até escolhe, né, quem vão, as pessoas que vão estar lá naquele cantinho do céu. Mas naquele outro céu, Deus, eu não quero, tá? Irmãos, não existe isso, sabe? E outra coisa, irmãos, o perdão é uma coisa que, deixa eu te falar, o perdão é como o dom do Espírito. Quando a gente, é isso que diz Efésios, né, Efésios 5, que vai falar fruto do Espírito, Gálatas 5, que vai falar o fruto do Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito, ele vai mostrar o que é o seguinte, que o fruto do Espírito é paz, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, fidelidade. Aí eu falei, peraí, mas o verbo poderia ser o fruto do Espírito são. Por que isso? Porque o fruto do Espírito é porque, irmãos, quando você está mergulhado em Cristo, que o Espírito Santo chega em você, chega com tudo isso aí, amém, irmãos? Chega com tudo isso aí, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não tenho domínio próprio, eu saio por aí, ó, eu não resisto uma briga, se mexeu comigo já viu. Eu falei, não, meu irmão, peraí, calma aí. Já viu falar daquela história daquele irmão que chegou para o pastor dizendo assim, pastor, dê licença aí, 30 dias, eu quero que você, viu, Alex, já chegou aqui alguma coisa? Alex, eu quero que você tire meu nome aí de roda membro aqui, ó, esse mês, porque eu tenho umas coisas para resolver, e essas coisas não resolvo como membro, então assim, eu resolvo as minhas coisas, a minha parada, tá? E aí, o mês que vem eu volto. Não é assim? Tem pessoas que acham que é assim, que pode ser assim. Isso não é evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Isso é muita religiosidade, isso é muito religioso. Você está entendendo? Então, o fruto do Espírito, para fechar essa questão do fruto, quando Deus derrama, derrama a todos. Agora, é bem verdade que tem algumas áreas que você vai ter que dizer, Senhor, me ajude nessa área, porque eu não sou manso coisa nenhuma, eu não tenho domínio próprio, eu tenho dificuldade de amar. Então, você vai começar, Deus, Senhor, vamos trabalhar nessas áreas aí, ó. Porque tem que ter, irmãos. Não tem como você dizer, eu sou de Cristo, Cristo me perdoou, 10 milhões aqui, como diz o texto, 10 milhões de denário, o outro deve um centavozinho, menos de 1% da dívida, mais ou menos eu fiz um cálculo, tentei achar um cálculo, que é até difícil de achar esses cálculos. Ele não perdoou o outro, o seu conservo, era menos de 1% da dívida que ele acabou de ser perdoado, e acontece assim com a gente. Você está entendendo? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. Às vezes, como eu falei, devido à estrutura familiar, às vezes essa pessoa tem um alto grau de perfeição. Isso acontece muito dentro do casamento. Sabe, se julga muito perfeito, que isso aí, por trás disso aí, existe um pouco do orgulho, da arrogância. E é totalmente diferente o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe? É totalmente diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que se de fato nós estamos em Cristo, nós temos esse privilégio ou mandamento de perdoar. Porque perdoar é a melhor, eu trouxe alguns conceitos sobre perdão. Perdoar, irmãos, é a melhor forma de corrigir um erro, sabe? Então, assim, para você pedir perdão, ou para você perdoar, para você corrigir o seu erro, a melhor forma é você pedir perdão. Não tem outra alternativa, né? E eu lembro bem da parábola dos talentos, que um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Eu citei até isso, né, a semana passada. Porque o que recebeu 1 talento, se explicou não sei quantas vezes para tentar justificar por que ele não fez render aquele talento.
Muitas vezes isso acontece com isso, na hora de perdão, a pessoa justifica, sim, você foi errar. Não, meu irmão, cai na bênção e perdoa. O seu direito, o meu direito é não ter direito nenhum. O que que Deus diz? Se você quer vir após mim, até mim, usar essa palavra assim mais para entendimento melhor, você tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, quando você perdoa, você diz assim, olha, eu estou abdicando do meu direito para eu puxar essa pessoa que está lá sentada ou caída, trazer, porque esse é o propósito de Deus, sabe? Então, assim, perdoar é a melhor forma de corrigir um erro. Por exemplo, alguns pais acham que quando comete um erro, não deve pedir perdão ao filho, porque vai tirar a autoridade. Engano. Vai te dar mais autoridade, vai mostrar para o seu filho que você é humano, você é passivo de falha, e vai trabalhar isso na vida dele. Meu filho, quando você errar, peça perdão, não fique buzinando não, justificando. Nós temos a mania de justificar. Eu errei porque você fez isso. Não, irmão. Tem gente que quando vai pedir perdão, faz uma briga maior do que a primeira briga. Já aconteceu isso? Eu vou pedir perdão de novo. Meu irmão, senta aqui, pelo amor de Jesus. Então, meus irmãos, não justifique nada, sabe? Jesus já pagou o preço por você. Você está abdicando de um direito seu e dizendo, Senhor, eu lanço para ti tudo isso aí e trago essa pessoa, sabe? Então, é você olhar para aquela pessoa e dizer assim, Deus me colocou esse entendimento, ele não chegou não, é como você olhar para o seu pai, para a sua mãe, e você cobrar dele o que ele nunca ouviu, o que ele nunca aprendeu, e você já tem esse entendimento. Agora não, eu vou deixar meu pai, eu não quero saber. Vai mudar como, meu irmão, se você se afasta? Se você que é a bênção de Deus na família se afasta, como é que vai ver essa transformação, meu irmão? É você que é o canal de Deus, que é o fluir de Deus para restaurar essa vida, para levantar essa vida e dizer: venha cá, meu irmão, venha cá, meu pai, venha cá, minha mãe, venha cá, meu primo, meu tio. Tem gente que às vezes passa 10, 20 anos, talvez alguns de vocês já passaram, mas Deus deu esse entendimento e vocês foram lá rever. Tem gente que passa vários anos sem falar com um tio por causa de uma besteira. Principalmente agora nessas eleições, né? Eita! Ixi, meu Deus! Quantas pessoas vão ser destruídas, famílias e tudo por causa de Lula e Flávio aí. Você está entendendo? Então, meus irmãos, você precisa entender que você é uma nova criatura. Você é o melhor de Deus aqui nessa terra. Deus botou você para ser canal de bênção, e não existe um evangelho melhor do que esse, sabe, do que esse. Aí esses dias atrás um novo ali perguntou para mim lá na classe, dizendo assim: Lisan, eu devo ir para a festa? Eita, irmão, pergunta difícil. Vai depender da festa, meu irmão. Que festa é que você quer ir? Não, é porque vai ter uma festa lá, a família está realizando e tudo. Eu falei: vá, meu irmão, agora é o seguinte, se posicione como cristão. Se bebia, não beba mais. Vá, porque vai dar menos prejuízo do que você não ir. Você vai porque é lá que você vai. Porque se você não for, vão dizer: mas fulano agora é besta, fulano agora é crente, fulano agora é não sei o que do pastor, fulano agora é alienado. Não, meu irmão, vá lá e mostre que você é diferente, que você não precisa tomar, você não precisa disso para você ser feliz. Mostre a alegria do Senhor na sua vida. Fica lá do ladinho, senta no sofá aí, né? Fica do lado. Você está entendendo? E aí Deus vai honrar você e você vai ter portas abertas para falar com sua família. Nós perdemos muitas oportunidades por causa da nossa falta de entendimento. Às vezes você quer que seu pai venha pedir perdão a você porque ele te feriu, mas a Bíblia vai dizer, daqui a pouco a gente vai ver,
que é você que tem que se levantar e ir lá, e dizer: meu pai, vem cá, meu pai, deixa eu abraçar você, venha, sabe, venha, meu pai, venha, meu irmão, venha cá, ó, o que é que está acontecendo com você? Eu falei: não, meu irmão, é Cristo na minha vida, é o fluir de Jesus na minha vida que faz toda essa diferença. Aí as pessoas da sua família vão dizer: rapaz, ele é um crente diferente, viu? Estou gostando, viu? Porque o Evangelho de Jesus faz isso, irmãos. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Aí eles: não, eu vou evangelizar lá na África. Que nada, irmão. Até que pode até ser, né? Tudo bem, se Deus falou claramente, a sua África é sua casa, é a minha família, é seus vizinhos ali, ó, que vai olhar para você e vai dizer: seu Lisan, quando morrer nessa rua, vai fazer falta. Eu pergunto: se você sair da rua, os vizinhos vão dizer o que por você? Graças a Deus que essa pessoa saiu dessa rua, que eu vou dizer, viu? Meu Deus. Então, irmãos, perdoar é a melhor forma de você corrigir um erro. Abrir mão, perdoar, também não é abrir mão da justiça. Eu vou explicar por que isso aí. Por exemplo, quando Zaqueu abriu a luz, o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: eu vou restituir as pessoas que eu roubei. Ele não diz assim: ó, você, é tipo assim, como alguém diz assim: ó, você tem uma dívida com a pessoa e aquela dívida atrapalhou o seu relacionamento. Aí você ouviu essa mensagem agora e diz assim: eu vou lá pedir perdão à pessoa. Sim, mas é você que está devendo à pessoa. Você disse: meu irmão, eu quero pedir perdão a você, eu quero dizer, e minha dívida aí, quanto eu devo? Como é que eu vou fazer? Me dê um jeito aí para eu pagar essa dívida. Justiça. É tipo assim, uma pessoa matou, tá? Uma pessoa matou outro, e eu quero até passar um vídeo aqui. Solta esse videozinho aí, minha irmã. Esse vídeo aqui, irmãos, ela aconteceu no interior de São Paulo. Uma mãe que vai na delegacia, essa mãe aqui, ó, presta atenção. Essa mãe aqui, ela vai na delegacia perdoar esse rapaz aqui que é o assassino do filho dela. Entendeu? O filho dela é Daniel, parece que o nome dele aqui é Wesley, um nominho assim que ela vai falar. Solta o vídeo. Amém. Amém, irmãos? Pode cortar. Amém. Irmãos, assim, a gente vê alguns exemplos de perdão quando a gente olha essa situação. A gente se coloca assim: meu Deus, eu, como pai, né? Será se nós temos essa capacidade? Essa senhora, ela fez uma escolha. Ela escolheu viver a vida e liberar perdão para o assassino do filho. E foi lá, presencialmente, né? Existem até outras histórias de pessoas, no caso semelhante a ela, de ter uma história de uma senhora que adotou o assassino como filho
E em todo aniversário ela estava presente, em todos os eventos ela estava presente. São coisas assim que a gente olha, só o amor de Deus pode fazer isso. Só o amor de Deus pode gerar isso. Aí eu pergunto, será se as pessoas que nos feriram chegaram a esse ponto, a esse nível, que precisa desse perdão da gente? Talvez não. Então, irmãos, quando eu falo assim, perdoar é não abrir mão da justiça, às vezes, de repente, alguém feriu, ou em casos, por exemplo, de relacionamento de família, né? Às vezes a mulher foi agredida, e aí agora? Ela tem duas atitudes. Justiça, primeiro, perdoar, liberar o perdão, mas não dá. Como é que ela vai viver com aquela pessoa no dia a dia, que às vezes bateu, machucou, quebrou a cara daquela pessoa? Ela tem que denunciar essa pessoa para ela cumprir na justiça os seus erros. Você está entendendo? Mas você não pode querer justiça com suas próprias mãos. Você vai lá, perdoa, diz assim, olha, essa pessoa está perdoada. Porque o perdão é uma coisa maravilhosa. Para você saber que você está liberando o perdão, é quando você lembra daquela situação e aquilo não lhe traz mais sofrimento. Tipo assim, pode até que no início traga ainda, mas é uma ferida que vai sarando, é algo que vai se externando, vai cicatrizando. Mas, se depois de muito tempo está lhe ferindo ainda, é porque tem algo ainda lá dentro que precisa ser cicatrizado. E aí é o poder de Deus em nossas vidas. É o poder do perdão de Deus pleno. De você dizer assim, meu Deus, quem sou eu para não perdoar? Quem somos nós, irmãos, para não liberar o perdão? Sabe? Então, o Evangelho de Jesus Cristo é isso que faz as nossas vidas, nos faz a diferença. Porque o mundo lá fora contrataria logo outra pessoa para tentar matar esse rapaz. Mas essa mulher, ela liberou perdão. Então, irmãos, perdoar é você eliminar toda raiz de amargura. Efésios capítulo 4, versículo 26 vai falar sobre isso. Deixando toda raiz de amargura. O perdão é a expressão máxima do amor de Deus. Vamos ler esse texto de Lucas, né? Capítulo 7, e você vai ver que não existe uma expressão maior do amor de Deus do que o perdão. Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, nós vamos para o versículo 41, irmãos. Desculpa aí. Lucas 7, 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos seus 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amava mais? Essa é uma pergunta de Simão feita a Jesus, sobre quem é que Jesus amava. Aí Jesus perguntou, você acha que... Aí Jesus citou essa parábola. Aí um devia um valor, versículo 41, né? Certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e o outro 50 denários. Aí Jesus perguntou para Simão, quem foi que ele amava mais? O que perdoou 50 ou o que perdoou 500? Aí Simão olhou assim para Jesus e disse, o que devia 500. Exatamente. Porque o amor de Deus é isso, né? Quem mais perdoa, mais ama. Amém, irmãos? Então, assim, às vezes eu cito essa frase, não sei nem de quem é, não sei nem de quem é essa frase, diz assim, a virtude do amor não está em quem é amado, mas em quem ama. Então, assim, a virtude do amor de Deus não está na gente não, tá, gente? Não é porque a gente era bonzinho e que merecíamos o amor de Deus, mas a virtude do amor estava em Deus. Por isso que esse amor que está dentro de nós não é nossa virtude, é Deus em nós e através de nós, amém, irmãos?
Então é Deus, só Deus é capaz de fazer isso que a gente viu nessa mulher. Só Deus é capaz de liberar esse perdão. Mas espera aí, Lisan. Mas aí é Jesus, né? Aí é Deus, espera aí. Não, irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo que nos deixou. O grande exemplo de Jesus que nos deixou. Irmãos, essa palavra perdão é um substantivo. Quando você fala perdoar, ela vira um verbo, né? Então, ela no latim, ela significa perdonare, que ela tem esse prefixo de pé, que significa uma ação completa, certo? Então, lembra que eu citei dos 7? 7 é um número completo, dentro do entendimento, porque Deus fez o mundo em 7 dias, a semana tem 7 dias, então esse número 7, ele tem um sentido de completude. Então essa palavra no latim, ela tem esse entendimento de pé, que dá uma ação de completo, sabe? Completo. E donare, que significa doar, dar, presentear. Então o perdão é um presente que você dá àquela pessoa que tu acha que não merece, mas é você que tem que dar, sabe? É exatamente o que Deus fez conosco. Ele deu para a gente. Ele olhou lá de cima e disse: ixi, tudo perdido, não tinha, somos miseráveis, não tinha nada para merecermos, mas ele disse: eu vou dar o meu filho, o meu único filho, para morrer por você, pecador. Só ele, só o poder do sangue de Jesus que pode fazer isso. Amém, irmãos? Então, irmãos, por que nós devemos perdoar? Porque o texto vai dizer, o texto nosso de base de Mateus 18, 23, vai dizer que nós devemos perdoar porque o perdão, ele nasce no coração de Deus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos e perdoa toda a sua dívida. Então, irmãos, perdoar vem de Deus. Deus perdoa. E a Bíblia diz que Ele não lança em nossa face os nossos pecados, sabe? Ele pega os nossos pecados, joga lá no fundo do mar, nas profundezas dos oceanos, até onde os peixes são cegos, para não ver seu pecado, para não ficar dizendo: caiu um pecadinho aqui de Lisandro. Não, nem os peixes vão ver, porque é assim que Deus, quer dizer o que com isso, irmão? Deus não lança no nosso rosto, na nossa face, os nossos pecados. Ele nos perdoa por completo, amém, irmãos? Por isso que Romano vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém, irmãos? Não tem nenhuma condenação. Ó, irmão, não importa o seu passado, Deus nos perdoa plenamente. Deus nos perdoou plenamente. Agora, se você puder ir lá atrás, puxar essas pessoas para cá, Deus quer te usar. Deus quer te usar, não importa quem seja, tá? Não importa quem seja, o que ela vai achar, o que vai, não é problema dela. O que ela vai achar, vai deixar de achar, porque agora você está em Cristo, e nada vai atingir você. Alguém pode chamar você de abestalhado, de bobalhado, chamar você do que quiser. Fulano agora está voltando para pedir perdão a uma pessoa lá 20 anos atrás, não importa. Meu irmão, é você e Deus dizendo assim: venha para cá. E você sabe, irmão, não existe coisa melhor do que o perdão, o benefício do perdão. Então, nós perdoamos porque o perdão nasce também em Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz, Jesus vai dizer assim: Pai, Jesus estava sendo crucificado, veja só, onde é que Jesus estava? Na cruz. Ele vai dizer, olhar para aquelas pessoas que estavam xingando, jogando vinagre nele, e o outro ladrão que estava ali
ao seu lado, dizendo: você não é Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Ele vai dizer o que? Ele diz: Pai, perdoa-o, porque não sabe o que fazes. Perdão nasce no coração de Jesus, irmãos. Eu acho lindo Jesus, porque quando eu olho, eu sempre falo isso, quando eu olho Jesus na relação com os discípulos, ele conhecia todas aquelas pessoas, o antes, o durante e o depois. Aí Jesus, na relação com Judas, Jesus vai até o final com Judas: ó, Judas, muda esse negócio. E Judas estava lá, cometendo os mesmos erros. Aí eu falei: meu Deus, se fosse eu, o que é que eu fazia com Judas? Tá para lá, rapaz, você está entendendo? Mas Jesus nos ensina isso, irmãos, que é assim que às vezes a gente faz, né? Eu estou cansado, dessa pessoa, sai para lá, rapaz, sai da minha vida. Não é assim que a gente faz? Chega para lá, estou cansado de ajudar essa pessoa, toda hora ele fica aqui me chamando, me falando, eu não aguento mais. Jesus não, Jesus, persevere, meu irmão, vai até o fim, porque é do Senhor que vem a recompensa, amém, irmãos? Espere a recompensa do Senhor. Se aquela pessoa dizer assim: ó, eu não perdoo, eu falei: meu irmão, agora é contigo, tá? Se tu quer continuar prostrado aí, é contigo. Eu posso só orar por você, mas a minha parte eu já fiz. Olha, eu reconheço o meu erro, restituo o meu erro, e você é livre para seguir a sua vida. É assim que devemos agir, irmãos, como cristão. É assim que devemos fazer. É como Deus faz com a gente, né? Ele não perdoou, mas para a pessoa, deixou todos livres para dizer: recebe o perdão ou não. Tem gente que não quer receber o perdão de Deus, né? E até fala daqueles que recebem, tipo assim: ah, fulano era tão miserável, e agora é crente, agora está dizendo que está salvo, porque eles não entendem a dimensão desse amor de Deus, desse perdão de Deus, essa capacidade de Deus de nos amar por completo, de não passar na cara da gente os nossos erros, dizer: meu filho, eu estou contigo, eu quero te ajudar, não importa se tu caiu, não deixou de cair. Eu sempre tenho que falar, lembrar dos novos convertidos, vou lá, vou puxar eles de novo para cá. Eu falo assim, ó, uma das grandes dificuldades das pessoas ir até Jesus Cristo, sabe qual é? É o medo de não conseguir deixar aquele pecado que atormenta ele, acompanha ele durante toda a vida. Aí ele fica: no dia que eu deixar esse pecado, eu vou para Jesus. É engano, é mentira do capeta, é mentira, porque você não vai conseguir deixar por você só mesmo. Você precisa da ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, do sangue de Jesus sobre a sua vida, para você deixar. Aí alguns se convertem e logo na caminhada, é tipo assim, né? Tem alguém que diz: no dia que eu me batizar, eu estou livre, pecado não vai me pegar, diabo não vai me pegar. Aí tem até uma frase que descobriram que o diabo sabia nadar e não morreu no pecado, na afogada. Falei: não, meus irmãos, a caminhada, o batismo faz parte da sua caminhada, mas saiba de uma coisa: as tentações elas vêm na segunda-feira, como diz a música de Lázaro, toda hora o pecado vem, pode esperar que venha, viu? Mas nós precisamos cada dia depender do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não lança em face os nossos pecados. Você está novo, você está aqui, de repente se converteu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e caiu, continua caindo. Meu irmão, dobra o seu joelho e busca a força do Espírito Santo de Deus, busca o poder de Deus para a sua vida, para você dizer não ao pecado. Alguém disse: mas a carne é fraca, Lisão. Sim, mas o Espírito é forte. Para você fortalecer, foi o que eu preguei hoje de manhã lá para a turma, é na palavra de Deus. Tem que acompanhar essa palavra, tem que acompanhar a nossa vida, durante toda a nossa vida, a palavra de Deus, para nos dar força. Chegando aqui, irmãos, para finalizar aqui a nossa palavra, nós colocamos muitos obstáculos para liberar o perdão. E um dos obstáculos que eu quero citar aqui é Mateus 18:15, vai dizer o seguinte:
Se, porém, não te ouvir, perdão, se o teu irmão, versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, ou falar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganharás o teu irmão. Veja só, irmãos, é se o teu irmão pecar contra ti. Não é ti pecar contra o seu irmão. Não é você pecar contra o seu irmão. Veja só, irmãos. É o seu irmão pecar contra você. Você tem que estar tão conectado com Deus, com o perdão, com esse poder. 490. Bota isso no seu coração. Eu preciso desse poder na minha vida. O poder do perdão completo. O poder 490. 70 vezes 7. É praticamente assim, é como se, o que Jesus quis dizer, é como se fosse algo praticamente infinito, é completo, não é metade. Então, assim, se alguém te feriu, não fica aí sentado aí na cadeirinha, não, a sua vida toda, esperando, ele vem me pedir perdão, ele vem, tem gente que fala, ele vem, vai chegar o dia que ele vai me pedir perdão, porque ele precisa de mim, ó a arrogância, ó o orgulho, não é verdade? Ele precisa de mim, eu não preciso dele, ele precisa de mim. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina, não. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não. É se teu irmão pecar contra ti, você vai a ele dizer, meu irmão, vem cá, meu irmão, vamos orar aqui, ó. Eu quero dizer para você que você está perdoado. Eu libero o perdão para você. Irmão, quando a gente conseguir esse poder do perdão, vocês vão ver que a vida fica mais suave. Você começa, como eu já citei, você começa a olhar o irmão, aquela pessoa que convive, com um olhar de misericórdia. Não você superior, você diz, meu Deus, eu preciso fluir de Deus na vida dessa pessoa para ajudar essa pessoa. Esse é o nosso papel, irmão. Não é ficar sentado numa cadeira esperando que a pessoa venha. Eu não errei. Como é que eu vou pedir perdão? Não precisa você pedir perdão para essa pessoa. Chegue para ele e disse, meu irmão, eu quero liberar perdão para você. Você me atingiu, talvez não foi sua intenção, não importa o que foi, mas talvez eu tenha colaborado também, mas eu quero dizer, meu irmão, que eu libero perdão para você. Vem cá. Dá um abraço bem gostoso, sabe? E você vai ver que o milagre de Jesus, a vida fica mais suave, irmãos. A vida fica mais suave. Então, irmãos, como eu já falei, às vezes é um nível de perfeição, você se considera aquela pessoa, sabe, ferida, e você acha que você tem um grau de rigidez na vida, porque você aprendeu daqui, aprendeu... Irmãos, somos falhos, sabe? Precisa melhorar isso. E às vezes a dureza no nosso coração, né? Às vezes a questão do divórcio mesmo, Mateus 19:8 vai dizer que não era assim antigamente, mas por causa da dureza do coração, dele carta de divórcio. Então, irmãos, só não entra o perdão quando tem a dureza do coração. E outra coisa, Jesus transformou o nosso coração no coração de carne, coração de pedra, transformou. Dá-me o coração igual ao teu, meu mestre. Irmãos, como nós precisamos desse coração, sabe? Esse coração de Deus nas nossas vidas. Os benefícios, irmãos, aqui do perdão, desse poder, o benefício do poder 490. Cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Deus quer cumprir um propósito na sua vida. Coisa boa você chegar lá na frente e dizer assim, Deus, como o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você é uma pessoa, irmãos, que na sua vivência você fere muitas pessoas, você precisa dizer, Senhor, muda essa natureza minha, porque essa não é a natureza de Cristo, não. Não tem espaço para o reino de Deus.
Você viver ferindo as pessoas por isso, porque aquilo, tem até uns ditados, eu não levo desaforo para casa, meu negócio é na verdade, e às vezes uso até a verdade como pretexto para ferir o outro. Irmãos, o reino de Deus é o reino do amor, é o reino do perdão, é o reino da graça de Deus, do favor não merecido, sabe? Então, cumpra esse propósito. Perdoar, irmãos, o benefício é que você tira uma pessoa das costas. Na antiga Roma, existia uma cultura dos etruscos, né? Que eles praticavam isso aqui, irmãos. Veja esse vídeo aqui. Essa pessoa está morta, suponhamos, tá? Quando alguém nessa cultura dos etruscos, quando alguém matava outro, esse povo, que era lá do antigo, uma parte dos romanos, eles amarravam o morto nas costas ou na frente, e esse morto aí, tá vendo? Ficava amarrado, a pessoa, os bichos, a pessoa morria, não tinha como, e ninguém podia fazer nada. Essa pessoa adoecia, morria. Carregando, por isso que tem não carrega o defunto nas suas costas, vem daí. Você está dessa cultura aí. Porque amarrava a pessoa que matava para você morrer também. Era uma forma de punição severa. Você está entendendo? Então, irmão, quando você não perdoa alguém, é como mais ou menos isso aí. Você carrega alguém morto nas suas costas toda a vida. Aí eu fiquei pensando, vixe, se o cara era um cara grandão assim, já pensou, tipo assim, um Alex, um cara grandão assim, eu não vou dizer, mas vamos dizer que o cara tinha 150 quilos, você carregar nas costas essa pessoa por toda a sua vida, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Tem gente que carrega nas costas, essas pessoas que você no relacionamento morreram. Olha, eu não quero saber, deixe lá. Para mim morreu. Carrega nas costas. A pessoa, permanece lá e você toda hora. Quando você não perdoa, toda hora você vai. Mas fulano, por que essa pessoa fez isso comigo? Poxa vida, não podia não. Porque você não perdoou, irmãos. A pessoa continua lá, e você continua parado, você continua paralisado naquilo. Olha, não importa, irmãos, o seu problema. Eu citei o caso bem drástico dessa mulher, dessa mãe que teve um filho assassinado. É perdão, irmãos. É perdão de Deus, sabe? E eu vou dizer que a maior dificuldade de perdoar é a si mesmo. Imagine, irmãos. Eu olho assim e falei, meu Deus, eu já cometi tantos erros. Se eu ficar me culpando, por que eu errei? Eu fico paralisado, sentado ali, Falei, Deus, eu não posso permanecer sentado ali. Eu tenho que levantar e pedir sabedoria a Deus para continuar minha caminhada, para o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu não posso permanecer sentado, porque não é isso que Deus quer para a minha vida, meu irmão. Então não importa o seu erro, não importa o que você tenha causado, o que você tenha feito ou deixado de fazer, a decisão que você tomou, meu irmão, levante em nome de Jesus e parta para aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Se der para restaurar alguma coisa, restaura, mas se não der para você, vá do jeito que está mesmo, em nome de Jesus. E às vezes eu me pego me culpando. Eu estava numa igreja, eu cheguei na igreja, tinha um ano a igreja sonhando comigo. E eu falei, vou embora, vou para a feira. Toda hora vocês... Eu digo, em nome de Jesus, eu não posso viver minha vida me culpando pela decisão que eu tomei. Senhor, misericórdia de mim, meu Pai.
Misericórdia da minha vida me faz chegar àquilo que o Senhor quer que eu chegue. Ajusta as coisas na minha vida. Ajusta a minha vida. Concluindo aqui a minha palavra, irmãos. Perdoar é abrir portas para um novo tempo. Perdoar é abrir portas para um novo tempo. Experimente, irmãos. Experimente esse novo tempo. Experimente. 7 é completude, é perfeição. O perdão é perfeito. Não tem coisa melhor do que o perdão. Não tem. Quem já perdoou alguém, já foi lá, e a pessoa diz assim, que nada, fulano, eu nem lembrava mais disso, mas lembra? Mas você traz isso para a sua vida. É tipo assim, você resolve aqueles atritos, aqueles conflitos que fica botando você na cadeira, você se levanta e segue. Voltando para o texto aqui, irmãos. Havia uma cultura na época que Pedro, um costume, que eles perdoavam assim 1, 2, 3, 4 vezes, aí por isso que Pedro vai fazer esse indagamento, ô Jesus, espera aí, 7, é demais, né? 7, irmãos. Quando você tem esse entendimento que o perdão, ele é infinito de Deus para a sua vida, aquilo, não, meu irmão, fique de boa, eu te perdoo, tá? Te perdoo, você vai ver que maravilha, que maravilha. E dentro do casamento, eita, coisa boa, quando você aprende isso assim, eita. Leia não está aqui porque está um pouco adoentada, sim, mas assim, 30 e tantos anos, Dimas já está fazendo 50, né, Dimas? Hein? Fez 50, quantas vezes Dimas perdoou, Dora e Dora perdoou Dimas? Pensa aí, mano. Ai, meu Pai do céu. Até hoje de manhã, ele já foi hoje. E amanhã, irmãos, essa palavra que eu já falei aqui, essa frase aqui, essa palavra é para ontem, para agora e para amanhã, irmão. Tu não sabe amanhã que tu vai precisar acessar esse poder 490 na sua vida, dizer, eu quero esse poder completo. Amanhã você vai precisar desse poder. Está repreendido, Lisandro. Não é isso, irmãos. Nós somos humanos e falhos. Nós carecemos toda hora de dizer, Senhor, nos perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Pai, me tira dessa cadeira. Me tira dessa cadeira. Não me deixa prostrado aqui nessa cadeira, meu Pai. Perdoar é um mandamento, irmãos, dentro da palavra de Deus. Assim como vós tenham perdoado, perdoa as nossas vidas assim como. Porque a nossa relação de Deus passa por isso aqui. Entendeu? E a Igreja Católica, alguns anos atrás, criaram os mosteiros, que era para a pessoa ficar separada, não era assim? Teve gente com muita vontade de morar naqueles lugares para viver uma vida pura, sabe? Mas não é isso, irmãos. É relacionamento, sabe? É diariamente vivendo isso, né? Então, assim, perdão é um mandamento de Deus, assim como na oração do Pai Nosso. Então, se você não consegue perdoar o seu irmão que tu vê, como é que tu vai conseguir relacionar com Deus que não vê? É tipo assim, se tu não ama o teu irmão que está do teu lado aí, não importa, esse irmão encrespado que você olha assim, meio espinhento, ele é importante na sua vida, irmãos. Ele é importante. Igreja é bom por isso, irmãos, porque essas pessoas vão nos lapidando, sabe? Deus coloca às vezes para a gente, é isso que tu precisa ouvir. E às vezes a gente tem a mania de querer só todo mundo igual a gente. Eu quero todo mundo com a cabeça lisando. Assim, eu quero todo mundo com minha cabeça. Lisandro, tu está enganado. O mundo é diferente, as pessoas são diferentes. Se você precisa relacionar com esse,
É aí onde mora a grandeza daqueles que servem a Deus. Eu olho para os discípulos de Jesus e falei, meu Deus, Jesus, tu escolheu muito mal. Eu estou culpando Jesus até hoje. Como é que tu escolhe uns homens desses, Jesus? Quem sou eu? Quem sou eu, irmão? Quem somos nós? Finalizando, diga assim, eu estou pronto para perdoar. Feche os olhos assim e diga assim, Senhor, eu estou falando isso de verdade ou eu estou só falando porque Elisan falou? Coloque no seu coração, Senhor, me prepara para viver esse poder 490, 70 vezes 7, perfeito, completo, perdão completo. Senhor, me ajuda a ser como aquele pai que perdoou, deu anel, sandália, roupa, festa, boi, comida, bebida, e a melhor parte da casa. Senhor, me ajude, me ajude. Irmãos, que todos nós possamos estar prontos para perdoar, porque quando nós perdoamos, nós permitimos que o fluir de Deus que está em nós alcance todas as pessoas que estão em nossas voltas. Esse fluir de Deus derrame no coração daquelas pessoas secas que não conheceram esse evangelho, talvez seja o nosso pai, nossa mãe, nossa tia, nosso irmão. Mas é você que tem o fluir de um gabinete, de uma campanha de cura. É você que tem a palavra de Deus. Lisan, eu estou pronto para perdoar. Que Deus possa abençoar você e faça completar tudo aquilo que Ele precisa na sua vida. Amanhã é segunda-feira. Amanhã a gente precisa desse poder aí, 490. Amém, irmãos? Irmão Jorge, pois não, meu irmão?